Temos na linha com a gente o major da PM, o Rodrigo Garcia Vilardi, coordenador de políticas públicas da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Nós vamos falar a partir de agora sobre a situação da segurança e a sensação de insegurança por causa dos roubos, dos assaltos, das cenas de violência que a gente tem no nosso centro aqui da capital paulista, as medidas mais recentes também que o poder público vem adotando para tentar enfrentar esse problema. Major, bom dia, tá ouvindo bem? Bom dia, Roberta, bom dia, Megali. É um prazer conversar mais uma vez com vocês sobre a segurança pública e transmitir informações aí para a população. Major, a gente vem acompanhando os números de roubos, de assaltos, de violência aqui no centro de São Paulo. Quais são as principais ações que vêm sendo feitas na região? Como é que vocês acompanham essa movimentação e a sensação de insegurança do morador aqui da cidade, que infelizmente está cada vez maior nessa área tão bonita e tão importante que a gente tem na capital paulista? Então, Roberta, o primeiro ponto que acho que é importante a gente destacar é essa questão de que a segurança está cada vez maior. Nós tivemos algumas reportagens nessa semana destacando que o número de roubos, né, de janeiro a setembro teria sido maior nos últimos anos na região central. O que acontece? A gente já esclareceu esse ponto para os veículos que divulgaram essa notícia. O aumento de roubos e furtos na região ele aconteceu até março. A partir de março, nós temos 6 meses seguidos de quedas de roubos e furtos, tanto na região geral do centro, que é a primeira seccional, quanto na região específica, né, da Cracolândia, das cenas de uso, né, conhecida como Cracolândia. Então, os esforços e as ações policiais, que desde o começo do ano foram intensificadas na integração do Estado com a Prefeitura, não só a Secretaria de Segurança Pública, com as outras secretarias, né, que já resultou em aumento de número de criminosos. Nós temos só nessa região central, nesse ano, mais de 5 mil criminosos presos. Então, esse cenário ele começou a ser revertido já desde abril. Então, de abril até setembro e outubro também, essa tendência está se confirmando, nós temos quedas seguidas de roubos e furtos. O que acontece? Nós tivemos, no ano de 2022, um aumento muito grande da criminalidade nessa região, muito relacionado à opção de dispersão dos usuários, né, e do fluxo por toda a região central. Esse aumento exponencial, também a gente teve a retomada da pandemia, da Covid e tudo mais. Então, esses dois fatores provocaram um aumento muito grande na criminalidade ali na região central, isso sem contar, né, os diversos anos de degradação e todo o problema do centro que a gente conhece. E também no começo desse ano, nós tivemos então esse reflexo desse aumento em 2022 e também carnaval. Mas desde janeiro, o governo do estado de São Paulo, né, o próprio vice-governador Felício Ramute, tem se reunido com todas as secretarias, seja da Segurança Pública, seja de Saúde, Assistência Social, Estado e Município, e as ações foram intensificadas. O aumento do efetivo, né, policial nessa região, o aumento de operações, a Polícia Militar com a Operação Impacto, a Polícia Civil com a Operação Resgate, ampliou-se o combate à criminalidade, aumentou o número de criminosos presos e, a partir de abril, nós já tivemos reduções de roubos e furtos. A situação ainda, nós temos a sensação de insegurança e efetivamente a insegurança da população na região. Por quê? Porque os índices eram muito altos. Então, por mais que a gente já tenha 6 meses seguidos de queda, a situação ainda merece uma atenção muito grande. E não é uma situação de tranquilidade. Mas o caminho que está sendo traçado, ele já tem resultados há 6 meses. Então, acho que esse que é importante, o primeiro ponto, né, de destacar essa confusão que foi feita, porque pegaram essas notícias, estão vinculando a soma de janeiro até setembro, né, e efetivamente, quando nós somamos todos os registros, comparado com o ano passado, ele tem um pequeno aumento. Porém, esse aumento só nos meses de março. Se a gente pegar mês a mês, a partir de abril, então a tendência hoje é de queda, 6 meses de queda. Eu não sei se ficou clara essa explicação, Roberto. Ficou, acho que ficou. Agora, Major, o senhor atribuiu esse aumento exponencial da violência em 2022 a esses movimentos de dispersão da assim chamada Cracolândia. Ou seja, foi um movimento que tornou o centro
menos seguro, né? Ou seja, não trouxe benefícios à população. Permitir que a Cracolândia domine uma parte da cidade também não é razoável. Claro, seria muita presunção eu perguntar aqui para o senhor qual é a solução. Não há uma solução, né? Pelo menos não uma única, efetiva. Mas qual seria o primeiro passo, na visão da SSP, para a gente começar a combater esse problema? Megali, a pergunta é extremamente importante e sim, nós acreditamos, estamos trabalhando que sim, há solução. Quando houve essa opção pela dispersão dos usuários, foi uma tentativa, foi uma estratégia que foi realizada, né, no ano passado, exatamente para propiciar um atendimento para esses usuários, para que os funcionários da saúde e da assistência social eles pudessem abordar e ter um contato maior com esses usuários, porque quando eles estão juntos no fluxo, fica mais difícil essa abordagem. Então, essa foi uma opção realizada ano passado, e nós tivemos resultados positivos, mas tivemos resultados negativos. Então, a gente não está dizendo que o problema foi causado exclusivamente pela dispersão. Isso foi algo uma tentativa que, infelizmente, em termos de segurança, não se mostrou a mais adequada. Desde o começo desse ano, qual foi o governo do estado com a prefeitura? Nós estamos trabalhando com 3 etapas, né? A primeira etapa foi fazer o diagnóstico, conversar com a população, entender o problema dos roubos e furtos, né? E aumentar o efetivo policial. Essa foi a primeira etapa lá, nos primeiros 3 meses. A partir de abril, mais ou menos, já com aumento do efetivo policial, nós já estávamos com aumento de prisões de criminosos na região, nós começamos a fazer a requalificação de algumas ruas. Então, o fluxo ele estava concentrado ali na Conselheiro Nébias, na Guaianazes, na Rua Vitória, né, na própria Rua dos Gusmões. Então, a gente começou a fazer a requalificação, ou seja, liberar essas vias, né, impedir que o fluxo, é um trabalho de formiguinha das polícias, é um trabalho todo dia, se descansar um pouquinho, o fluxo e os usuários voltam para esses locais. Então, até hoje, esse trabalho vem sendo realizado. E, em decorrência dessas ações de requalificação de vias, o fluxo acabou se agrupando. Hoje, o fluxo está no período do dia na Rua dos Protestantes e no período da noite na Rua dos Gusmões. Por que o fluxo ele fica nessa região? O fluxo ele vai para onde nós não deixamos, né, as ruas que são protegidas pela polícia, para dar mais tranquilidade para a população e mais segurança para os comerciantes e para a população. Então, eles acabam indo para essa região porque durante a noite, na dos Gusmões, o comércio ele está fechado e na Rua dos Protestantes ele atrapalha menos o comércio durante o dia. Bom, mas isso não significa que está resolvido, porque o fluxo está lá. Nós temos em cerca de 400 a 500 pessoas durante o dia e cerca de 1.000 a 1.200 pessoas durante a noite. É isso que a gente tem feito essa medição. Então, a gente está nessa terceira etapa de atuação. Qual que é a etapa? Uma vez que o esforço das polícias aumentou o número de criminosos presos, né, essa dinâmica e a requalificação das ruas já começou há 6 meses, diminuir roubos e furtos. Só naquela região, para se ter uma ideia, são cerca de 1.500 pessoas a menos vítimas de roubos e furtos comparado ao ano passado. Então, esse é o resultado positivo e indica que o caminho está sendo traçado. Então, hoje, o esforço está sendo diretamente com relação ao fluxo. Nós, desde há uns 3, 4 meses, já começamos a fazer a qualificação de todos esses indivíduos que estão ali no fluxo, porque ali nós temos o traficante, nós temos o usuário, nós temos o morador de rua, que às vezes é só dependência de drogas legais, como álcool e assim por diante. Enfim, a gente tem uma infinidade de fatores lá, e você colocou bem, não existe uma solução, né? E o vice-governador, o governador Tarcísio, o secretário Derrite, eles têm destacado exatamente isso. A gente não pode chegar com uma única solução, com uma bala de prata, né, que vai resolver todos os problemas. Não, o que nós precisamos, então, e estamos fazendo isso, identificando, então, agora os indivíduos que estão no fluxo lá, a gente tem CPF, a gente tem RG, a gente sabe, está levantando a história de cada um, para que os serviços de saúde, assistência social e de segurança dê o tratamento adequado para cada um. Por exemplo, na noite passada, houve uma operação da Polícia Civil com a Polícia Militar, em conjunto com a Guarda Municipal, foram abordadas, identificadas lá no fluxo, à noite, na Gusmões, cerca de 1.200 pessoas. Dessas 1.200 pessoas, 10 procurados foram capturados, foram presos traficantes, foi preso mais de 2.000 porções de drogas, e também foram identificados, só ontem à noite, 67 indivíduos
que estavam descumprindo pena, que estão ou respondendo processo ou cumprindo pena nas ruas, que não poderiam estar lá. E isso já está sendo comunicado ao judiciário. Então, essa terceira fase que está sendo realizada agora é exatamente para diminuir o fluxo. Então, e como que a gente está trabalhando com isso? Nós estamos qualificando, nós temos já 1.300 pessoas identificadas que foram abordadas vezes ali nas cenas de uso. Isso tem fundamento na política estadual de drogas. A gente tem o Estado tem essa obrigação de requalificar essas cenas de uso, de devolver a ordem pública nessas cenas de uso. E a partir dessa qualificação, a gente separa em torno de 600, mais ou menos 50% a 60% das pessoas que estão nas cenas de uso, elas ou estão cumprindo pena em regime aberto, livramento condicional, ou seja, já tiveram um sistema penitenciário e agora estão cumprindo pena nas ruas com algumas condições, ou estão respondendo ao processo de liberdade. E para essas pessoas, que mais da metade um pouco mais do fluxo, o Executivo, a Secretaria, está com parceria com o Ministério Público para que essas pessoas ou elas retornem à prisão ou elas cumpram as condições judiciais e para isso também sejam monitoradas por meio de tornozeleira eletrônica para que elas não descumprindo reiteradamente essas condições e aí acabem proporcionando esse problema tanto de tranquilidade para a população quanto de segurança pública. Nessa terceira fase, o mais importante, e aí é algo que a população é importante que ela saiba, é que a gente consiga, junto com o Judiciário, o Ministério Público, tudo dentro do devido processo legal, e quando nós, os policiais, fizerem essas ações no fluxo, identificarem que esse indivíduo ele está descumprindo condições, que ele preventivamente, cautelarmente, já seja recolhido para o estabelecimento prisional e ali o juiz, depois, com a Defensoria Pública, o Ministério Público, verifique se é o caso de regredir a pena ou dele retornar às ruas com uma tornozeleira, porque ele já foi identificado descumprindo as condições pelas quais ele foi colocado na rua, condições acordadas com o judiciário para que ele pudesse sair da prisão. Então, essa é a fase atual que nós estamos no campo da segurança pública para amplificar esses 6 meses de queda de roubo e aí efetivamente reduzir o fluxo e devolver dia a dia o centro para a população. Eu não sei se ficou claro essas 3 etapas, essa etapa exatamente que a gente está trabalhando agora, Megali. Sim, ficou claro, mas só queria registrar aqui, importante registrar, Major, que apesar da gente saber que há um trabalho sendo feito na região central, você ter explicado muito bem sobre as etapas desse trabalho, os ouvintes aqui registrando que, apesar desses números dos últimos meses, não sentem mais segurança na região central de São Paulo. Pelo contrário, a sensação de segurança está maior e não só nessas ruas do centro mesmo, histórico que a gente está citando, mas também nas áreas ali, Consolação, Avenida Paulista, Bela Vista, vários ouvintes escrevendo para cá sobre isso. E nessa linha eu queria te perguntar, qual que é a recomendação depois da gente ter também observado algumas cenas, como o motorista na semana passada que passou pela região da Cracolândia no fim de semana, sofreu uma tentativa de assalto, diz que ficou assustado, acabou atropelando 16 pessoas, ferindo também pessoas por ali, que necessitou de um atendimento. Qual que é a recomendação para o motorista de São Paulo? Como deve reagir frente a situações de violência como essa, ao passar pela Cracolândia? Até é meio bizarro a gente pedir recomendação, mas é a realidade que está posta e que a gente vive no centro hoje. A sensação, né, das pessoas, por que apesar desses resultados, 6 meses de queda de roubos e furtos em decorrência do aumento das prisões e da presença policial maior e efetivo, por que as pessoas ainda se sentem inseguras? E não é só uma sensação, né? Os registros na região central, eles são maiores do que em qualquer outro ponto da cidade. Então, realmente, nós temos um problema de segurança pública ainda lá grave em decorrência de todos esses anos. Então, isso é real. Por quê? No começo do ano, nós estávamos ali, especialmente nesses 2 distritos na região aí da Cracolândia, mas também na primeira seccional, mas esse especificamente, nós tínhamos ali, em média, 1.500, 1.400 registros por mês de furtos e cerca de 1.000 registros por mês de roubo. Com as quedas seguidas a partir de abril, né, nós estamos agora trabalhando com uma média de 1.000 registros de furtos nesses 2 distritos policiais e cerca de 500 registros de roubo. Então, ainda é um indicador muito alto. As pessoas, então, a situação de segurança ali ainda não é a desejável, né? Então, não é só uma sensação de insegurança,
e a situação é grave, e por isso que os esforços estão sendo cada vez mais redobrados, mas estamos nesse caminho certo. É isso que é importante. Os resultados estão aparecendo. E com relação à recomendação para a população, a gente tem conversado com os moradores de cada uma dessas ruas todos os dias, né? O vice-governador tem se reunido pessoalmente, o secretário de Segurança Pública tem conversado com todos esses representantes, com os moradores, com os comerciantes, e a gente tem explicado passo a passo. No site da Secretaria de Segurança Pública tem um boletim semanal, né, que é disponibilizado o mapa para que as pessoas saibam aonde cada tipo de crime está ocorrendo, qual horário. Então, a população ela é informada desde março, né, porque todo o trabalho feito é um trabalho feito com base em diagnóstico, com base, né, em avaliações e transparência. Então, semanalmente, a população ela pode ter acesso no site da Secretaria de Segurança Pública, essa atualização é semanal, do mapa, com todos os registros de roubos e furtos, o local em que ele aconteceu, o horário em que ele aconteceu na semana anterior, que tipo de roubo e furto, se foi aquela situação de roubo a transeunte, se foi aquela situação de quebra da vidro, que infelizmente é muito comum lá, se foi aquele furto praticado por infratores criminosos de bicicleta, né, eles são presos integradamente, mas por ser furto, em regra, eles retornam para as ruas e fica nessa situação de descumprimento de medida, em que a gente está também enfrentando com o judiciário. Então, para a população, o sentimento de insegurança, ele ainda está presente? Sim, porque o número de registros e a situação era muito grave. Apesar desses 6 meses de queda, a situação ainda ela não é ideal e ainda é o maior número de registros no âmbito da capital, e por isso essa prioridade, esse esforço, nós vamos reverter essa situação, né? Os policiais vão devolver essa segurança para a região central, em conjunto com as ações das suas secretarias. Enquanto isso, o que o governo tem feito? Conversado e trabalhado junto com a população, junto com os moradores, junto com os comerciantes, e para que ninguém possa ter essa sensação do irreal ou não saber o que está acontecendo, esse mapa é disponibilizado desde março no site da Secretaria de Segurança Pública. Semanalmente, a pessoa vai saber lá, período a período, onde os roubos e furtos estão acontecendo, de que maneira, para que ela possa não apenas entender esse processo e até adotar algumas medidas enquanto a gente não consegue finalizar todas essas ações e chegar a esse resultado almejado, que já está sendo construído, mas que ela possa também adotar suas medidas particulares de prevenção, né, e também entenda os resultados e acompanhe os resultados. Né, nada é feito, né, para jogar debaixo do tapete, pelo contrário. Pela primeira vez aqui em São Paulo, a população é informada não só dos números, né, dos dados, mas também dos mapas, né, dos boletins de ocorrência. É uma transparência total para informar a população, porque exemplos internacionais demonstram que as situações mais graves de segurança pública só são vencidas se a população trabalha junto com a polícia e se a transparência ela é total com o que está acontecendo. Major da PM Rodrigo Garcia Vilardi, coordenador de políticas públicas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela participação aqui na Band News FM. Um ótimo fim de semana para o senhor e que tenhamos o nosso querido centro de volta algum dia. Um abraço. Se Deus quiser. Um prazer mais uma vez e a gente vai continuar trabalhando. Se Deus quiser, isso vai acontecer em breve.